Deus in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli, laudantes benedicunt Dominum. A arte de aproveitar as próprias faltas, segundo os ensinamentos de São Francisco de Sales, por Joseph Tissot. Editora Cultor de Livros, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, também PayPal. Os links estão no descritivo. Há também a lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá fazer como Herbert, que nos comprou este livro. Obrigada, querido. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. A assinatura é mensal, pode ser cancelada a qualquer momento e começa a R$ 1,99 ao mês. Caso isso, você pense que meu trabalho valha e possa pagá-lo, é claro. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu também, é claro, peço e conto com a oração de vocês em relação a mim, ao meu trabalho, e desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Estamos na parte 1ª, capítulo 2. Não nos perturbemos com os nossos defeitos. 2 sinais do bom e do mau arrependimento. A tristeza, que é segundo Deus, afirma São Paulo, produz um arrependimento que leva à salvação, ao passo que a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do arrependimento pode, pois, ser boa ou má, conforme os efeitos que produz em nós, mas em geral produz mais efeitos maus que bons, porque os bons são apenas 2, a misericórdia, o pesar pelo mal dos outros, e a penitência, a dor de ter ofendido a Deus. Ao passo que os maus são 6, medo, preguiça, indignação, ciúme, inveja e impaciência. Por isso, diz o sábio, a tristeza mata a muitos, e nela não há utilidade alguma, já que para 2 riachos de águas límpidas que nascem do manancial da tristeza, nascem 6 de águas poluídas. É por isso que o demônio faz grandes esforços para produzir em nós essa má tristeza, e a fim de desanimar e desesperar a alma, começa a perturbá-la. Não lhe custa muito sugerir pretextos para isso. Ora, não deveríamos afligir-nos por ter ofendido a majestade divina? Ultrajado a beleza infinita e ferido o coração de Deus, o mais terno dos pais? Com certeza, responde São Francisco de Sales, devemos entristecer-nos, mas com um verdadeiro arrependimento, e não com uma dor aflita, cheia de mágoa e indignação. O verdadeiro arrependimento, como todo o sentimento inspirado pelo bom espírito, é sempre calmo. O Senhor não está na perturbação. Onde principiam a inquietação e a perturbação, a tristeza má passa a ocupar o lugar da tristeza boa. Onde principiam a inquietação e a perturbação, a tristeza má passa a ocupar o lugar da tristeza boa.
A má tristeza, insiste o nosso santo, perturba a alma, inquieta, incute temores destemidos, tira o gosto pela oração, atordoa e fatiga o espírito, impede de tirar proveito dos bons conselhos, de tomar resoluções, de formar juízos, de ter coragem e abate as forças. Numa palavra, é como um inverno rigoroso que queima toda a formosura da terra e entorpece todos os animais, porque priva a alma de toda a suavidade, deixa-a paralítica, tornando-a tolhida e inibida de todas as suas faculdades. Sinais de uma alma que se perturba após suas quedas. Muitas almas hão de reconhecer nestes sintomas a perturbação em que se deixaram envolver após as suas faltas e os estragos que essa perturbação lhe causou. Tinham começado a levar a sério a vida espiritual e seguiam resolutamente os passos do Mestre no caminho do dever, pelo rude caminho do Calvário. Mas eis que sobrevém uma queda, e com ela, eis a perturbação. A alma levanta-se sob o amparo do arrependimento e da absolvição sacramental, que tudo vem reparar. Mas nem por isso sossega. Olha, examina ansiosamente, conta as feridas mal cicatrizadas, sonda-as com receio e acaba infectando-as ainda mais por querer curá-las com despeito e impaciência. Porque não há nada que sirva mais para manter os nossos defeitos do que a inquietude e a pressa em querer expurgá-los. Não há nada que sirva mais para manter os nossos defeitos do que a inquietude e a pressa em querer expurgá-los. Enquanto isso, o passo vai afrouxando. Já não se corre, anda-se a custo, arrasta-se, descontente de si e quase que do próprio Deus. Perde-se a confiança na oração e aproxima-se dos sacramentos com receio. Até que, afinal, uma circunstância especial, uma confissão excepcionalmente bem feita ou um retiro restitui a esta alma, por um certo período, o fervor que tivera a princípio. Mas, passado algum tempo após essa renovação, se a alma não elimina essa intranquilidade, uma nova queda ou simplesmente a lembrança das faltas passadas provocará nela um surto de redobrada melancolia. E então, ao invés da rapidez com que se corria, voltará ao passo lento e cansado. E queira Deus que, à força de hesitações e delongas, não termine por cair numa inércia quase irreparável. Pobres almas, quem veio paralisar assim os vossos esforços, hã? Corrieis tanto. Quem vos fez parar? Pergunta o apóstolo. A perturbação, responde São Francisco de Sales, se não vos tivesseis inquietado, na primeira vez que tropeçastes, mas tivesseis calma, tomando suavemente o coração nas mãos, não teríeis caído uma segunda vez. Então, quem vos fez parar? A perturbação. Paciência com as nossas imperfeições. Por isso, o bom santo multiplicava os seus conselhos, desejoso de comunicar aos outros a paz tão desejada, que é a mais querida, fiel e perpétua hóspede do coração. E por isso recomendava insistentemente a serenidade e a paciência, primeiramente para com nós mesmos. Não nos perturbemos à vista das nossas imperfeições. Livremo-nos das precipitações e dos desassossegos, pois não há nada que mais nos atrapalhe o passo no caminho da perfeição. O que fazem os pássaros e outros animais quando ficam presos a uma rede? Debatem-se desordenadamente no esforço de se libertarem, e assim só conseguem embaraçar-se cada vez mais. Não é perdendo a serenidade de espírito que conseguiremos desfazer-nos dos laços que nos armam algumas imperfeições. Ao contrário, dessa forma, mais nos embaraçaremos nelas. É preciso sofrer com paciência a lentidão com que nos vamos aperfeiçoando e não deixar de fazer o quanto pudermos para progredir, sempre com boa vontade. Aguardemos, pois, com paciência o nosso progresso
E em vez de nos inquietarmos por termos feito tão pouco no passado, procuremos com empenho fazer mais no futuro. Não nos aflijamos por sempre nos vermos principiantes no exercício das virtudes, porque no mosteiro da vida devota, cada um considera-se sempre noviço e esforça-se ao longo de toda a vida por dar provas da sua humildade. O contrário disso, isto é, o sinal mais evidente de não somente ser um mau noviço, mas até de merecer ser expulso e reprovado do mosteiro, é julgar-se e ter-se a si mesmo como professo, pois, conforme a regra desta ordem, não é a solenidade dos votos, mas o cumprimento deles que torna os noviços professos. E os votos não se julgam cumpridos, enquanto houver alguma coisa a fazer para a observância deles. A obrigação de lutar por servir a Deus e de progredir no amor divino dura até a morte. Bem, alguém me dirá, mas como posso não me afligir e não me entristecer se vejo que é por minha culpa que não avanço no caminho da virtude? Já o disse na introdução à vida devota, e agora volto a dizê-lo de bom grado, porque nunca é demais. É justo entristecer-se pelos erros cometidos com um arrependimento que seja sereno, constante e tranquilo. Porém, com um arrependimento agitado, inquieto, desanimador, nunca. Serenidade por ocasião das quedas. Vê-se por estas citações, e há de ver-se melhor ainda pelas que se seguem, que o Santo Doutor não recomenda a serenidade e a paciência consigo mesmo somente às almas justas e inocentes, não, mas também e sobretudo às que tiveram a infelicidade de cair em faltas. Se vos suceder alguma vez perder a paciência, não vos perturbeis, mas procurai tranquilizar-vos rapidamente, e com serenidade. Preocupam-vos excessivamente os ímpetos do amor próprio, sem dúvida frequentes. Mas estes nunca serão perigosos se, sem vos aborrecerdes pela sua importunidade e sem vos admirardes da sua frequência, disserdes tranquilamente: não. Não. Caminhai com simplicidade. Não estejais tão ansiosa, tão ansioso pelo sossego do espírito, e assim o tereis com certeza. E assim tereis o sossego do espírito com certeza. Caminhai com simplicidade. Tende paciência com todos, mas sobretudo convosco, isto é, não vos perturbeis por causa das vossas imperfeições, mas tende sempre a coragem de vos emendar delas. Gostaria muito que não cansais de recomeçar todos os dias, porque não há melhor meio de prosseguir bem na vida espiritual do que sempre recomeçando e não pensando nunca já ter feito muito. Podemos mortificar a carne, mas não tão perfeitamente a ponto de não haver uma rebelião. A nossa atenção será frequentemente interrompida por distrações. E será por isso preciso se inquietar, perturbar e se afligir? Certamente não. Suportar os próprios defeitos com uma aflição tranquila e corajosa. Não vos aflijais, nem vos admireis de sentir ainda vivas em vossas almas as imperfeições que me contastes, porque, ainda que seja necessário combatê-las e detestá-las para que assim possais retificá-las, não é bom que vos aflijais dessa forma tão inquieta, mas sim que tenhais uma aflição corajosa e tranquila, que vos inspire um propósito firme e seguro de emenda. É preciso fugir do mal? Pois fujamos, mas calmamente e sem perturbações. Se assim não for, pode acontecer que, fugindo, acabemos por cair e por dar a ocasião ao inimigo. Até na penitência há de haver sossego e serenidade.
Eis que a minha amaríssima amargura está em paz, diz Isaías. Só o pecado deve aborrecer e afligir, e mesmo ele, no extremo da sua amargura, ainda deveria fazer despontar uma santa e consoladora alegria. Quem vive em Deus nunca se entristece, a não ser por ter ofendido a Deus, mas a sua tristeza está alicerçada numa profunda, tranquila e serena humildade e submissão, após a qual se levanta pela bondade divina, por uma doce e perfeita confiança, sem pesar nem mágoa. Em uma palavra, não vos aborreceis, ou pelo menos, não vos perturbeis por vos terdes perturbado. Não vos abaleis por vos terdes abalado. Não vos inquieteis por vos terdes inquietado, por causa desses impulsos incômodos. Mas retomai o domínio do vosso coração e colocai-o suavemente nas mãos de nosso Senhor. Dominai e refreais o quanto puderes o vosso coração, até ficardes em paz com vós mesmos, ainda que vos saibais miserável. Sempre que virdes o vosso coração amargurado, limitai-vos simplesmente a apanhá-lo com a ponta dos dedos, não de punho fechado bruscamente. É necessário ter paciência consigo mesmo e afagar o coração animando-o. E quando ele estiver muito inquieto, é preciso segurá-lo como a um cavalo desembestado, firmemente, sem o deixar correr à solta atrás dos sentimentos. Tomai muito cuidado para não perder a serenidade quando cometerdes alguma falta, mas humilhai-vos logo que possível na presença de Deus, e isto com uma humildade amorosa e doce, que vos conduza à confiança de recorrer imediatamente à sua bondade, na certeza de que Ele vos ajudará a emendar-vos. Se vierdes a cair em algum pecado, seja qual for, pedi serenamente perdão ao Senhor, dizendo-lhe que estáis bem certos de que Ele vos ama muito e vos perdoará. E isto fazei-o sempre com simplicidade e serenidade. Efeitos da falsa humildade. Para combater com mais eficácia essa inquietação tão funesta, São Francisco de Sales procurou descobrir qual a sua causa mais frequente, para não dizer a única. E eis que a encontra: o amor próprio, esse amor onde cada um busca apenas a si mesmo. Já o havia dito Santa Teresa, que pode ser ouvida aqui no canal. Quando há verdadeira humildade, ainda que a alma se reconheça má e por isso esteja triste, essa tristeza não se faz acompanhar de perturbação, nem de inquietação. É um pesar que não produz obscurecimento no espírito, nem aridez. Ao contrário, consola-o. A alma aflige-se por ter ofendido a Deus, mas, por outro lado, dilata-se na esperança da sua misericórdia. Tem luz para doer-se e, ao mesmo tempo, para louvar a Deus, que tanto a tem suportado. Mas não é assim que acontece com a falsa humildade inspirada pelo demônio. Nela não há luz, para bem algum, não há. É como se Deus tivesse posto tudo a sangue e fogo. A falsa humildade é uma das mais funestas, sutis e dissimuladas invenções do demônio. Não é outra a razão pela qual a perturbação que surge após o pecado é um mal tão comum. Tornar-se humilde graças às próprias misérias, dizia um sacerdote, é uma coisa boa que poucas pessoas compreendem. Inquietar-se e indignar-se é algo que todos fazem, mas que não é bom, porque o amor próprio sempre leva a melhor nessa espécie de inquietação e mágoa. E Frederico Ozanam acrescenta: há duas espécies de orgulho, um que vive contente de si, e é o mais comum e menos perigoso. Outro que anda descontente de si porque espera muito de si mesmo e se vê frustrado nas suas esperanças. Esta segunda espécie é muito mais refinada e perigosa. Desassossego e perturbação são consequências do amor próprio. Nosso bom santo denuncia em todos os seus ardis aquele amor próprio disfarçado sob a máscara da humildade, aquela excessiva ansiedade da alma, mais inquieta por saber se está curada do que em se curar.
aqueles secretos despeitos em não querer fazer as pazes com a sua consciência, porque é mais cômodo abandoná-la como incorrigível. Aquelas melancolias em que mergulha com uma incessante e obsessiva contemplação das faltas cometidas, aquela necessidade de lamentar-se mais diante dos homens do que diante de Deus, com o imperceptível desejo de despertar compaixão. Tudo isso o sábio doutor põe a descoberto e mostra que todas essas penas se devem a um mesmo pai espiritual, que se chama amor próprio. Um modo de fazer bom uso da mansidão é aplicá-la a nós mesmos, procurando não nos irritarmos conosco e contra as nossas imperfeições. Pois o motivo que nos leva a sentir um verdadeiro arrependimento de nossas faltas não implica em que tenhamos uma dor impregnada de aborrecimento e indignação. E é exatamente neste ponto que muitos erram. Irritam-se por se terem irritado e chateiam-se por se terem chateado. E assim conservam aceso no coração o fogo da cólera. Dessa forma, longe de abrandar esse fogo, estão sempre prestes a inflamar-se à primeira ocasião que se oferecer. Além disso, todas essas irritações, desapontamentos e amarguras que temos conosco alimentam o orgulho. Todas essas irritações, desapontamentos e amarguras que temos conosco alimentam o orgulho. E só tem por origem o amor próprio, que se perturba e inquieta ao verificar que somos tão imperfeitos. Estima exagerada de nós próprios, eis a causa da impaciência e inquietação. Não devemos confundir o arrependimento com a inquietação. É o amor próprio que gera essas confusões, incutindo-nos o pesar de não sermos perfeitos, não tanto por amor a Deus como pelo amor a nós. Gostamos muito de chorar os nossos defeitos. Como isso consola o amor próprio! E no fundo, é unicamente a excessiva preocupação conosco que nos faz perder a tranquilidade de alma e cair em estados de espírito bizarros e desiguais. Basta que nos defrontemos com alguma contrariedade, ou quando descobrimos um leve traço de falta de mortificação, ou ainda quando cometamos algum pecado, mesmo que leve, para que nos pareça que tudo está perdido. O amor próprio é, portanto, uma das grandes fontes de inquietação. A outra é o elevado conceito que temos de nós mesmos. Que mais pode significar essa perturbação, essa revolta que nos domina quando caímos em algum pecado ou em alguma imperfeição? Pensávamos ser pessoas firmes, decididas e sólidas. E ao ver que não somos nada disso e que demos com o nariz por terra, sentimos-nos perturbados, magoados e descontentes com a nossa fragilidade. Ora, se soubéssemos bem quem somos, em vez de espantar-nos por nos vermos por terra, ficaríamos admirados de ver que conseguimos permanecer de pé. Esta é, aliás, uma terceira fonte de inquietações. Só desejamos apenas consolações. Desagrada-nos ter que reconhecer e tocar com os dedos a nossa miséria, o nosso nada, a nossa fraqueza. Se soubéssemos bem quem somos, em vez de espantar-nos por nos vermos por terra, ficaríamos admirados de ver que conseguimos permanecer de pé. Aliás, esta é uma terceira fonte de inquietações. Só desejamos apenas consolações. E desagrada-nos ter de reconhecer e tocar com os dedos a nossa miséria, o nosso nada, a nossa fraqueza. Tenhais, portanto, um grande cuidado de não vos perturbar assim que cometerdes uma falta, e nem de ter compaixão de vós mesmos, porque tudo isso não vem senão do orgulho. Não vos perturbeis e não tenhais compaixão de vós mesmos, pois tudo isso não vem senão do orgulho. Corrigir-se com calma e mansidão
Esta é a linha de conduta que nosso bem-aventurado propõe contra as agitações e ansiedades estéreis causadas pelo amor próprio. Ele olha o coração humano com tanta compaixão que parece pôr-se do lado dele. E ao invés de esmagá-lo e perturbá-lo mais quando fraqueja, diz como devemos tratá-lo. Não atormenteis o vosso coração, nem mesmo quando ele se tiver desviado. Tomai-o com toda a cautela e reconduzi-o ao seu caminho. Minha querida filha, meu querido filho, quando cairmos em alguma falta, examinemos imediatamente o nosso coração e perguntemos-lhe se continua a manter viva e inteira a resolução de servir a Deus. Eu espero que ele vos responda que sim, que preferiria sofrer 1000 mortes a abandonar essa resolução. Fazei-lhe então outra pergunta. Por que então tropeçaste? Por que és tão covarde? E ele responderá: fui atacado de surpresa, não sei como, e isso agora me dói. Minha filha, meu filho, é preciso perdoá-lo. Ele não foi infiel, foi fraco. É necessário corrigi-lo suavemente, sem aflição, e não indispô-lo e perturbá-lo mais. Já desde amanhã, preparai a vossa alma para andar tranquila e tende cuidado de, no correr do dia, chamá-la muitas vezes à paz e colocá-la em vossas mãos. Se vos suceder alguma coisa que vos desgoste, não vos espanteis. Humilhai-vos serenamente na presença de Deus e procurai recuperar a paz do vosso espírito. Dizei à vossa alma: demos um passo em falso, avancemos agora devagarinho e com todo cuidado. E fazei isso todas as vezes que cairdes. Exemplos de correção branda e persuasiva. É preciso ter um desgosto das nossas faltas, mas que seja pacífico e sossegado e firme, porque, assim como um juiz castiga muito melhor os delinquentes quando profere as sentenças seguindo a razão e com tranquilidade de espírito, e não quando dita-as com impetuosidade e paixão, porque assim fazendo castiga os crimes não tanto pelo que eles são, mas segundo a sua própria atual disposição, do mesmo modo, nós castigamos muito melhor as nossas faltas por meio de um arrependimento tranquilo e constante, do que por uma dor amarga, impetuosa e colérica, que não segundo a gravidade das nossas faltas, mas segundo as nossas inclinações. Crede-me, Filoteia, tal como as repreensões de um pai, feitas com mansidão e cordialidade, influem mais na correção de um filho do que quando feitas com ira e maus modos, assim, quando o nosso coração tiver cometido alguma falta, se o repreendermos com exortações suaves e pacíficas, tendo mais compaixão dele em vez de paixão contra ele, animando-o à emenda, conseguiremos que conceba um arrependimento muito mais profundo e penetrante do que eu poderia conceber em meio ao fervor do ressentimento, da ira e da perturbação. Quanto a mim, por exemplo, se me propusesse vivamente a não cair no vício da vaidade e, todavia, incorresse gravemente nele, jamais o repreenderia desta maneira. Mas será possível que, depois de tantos propósitos, sejas tão miserável e abominável que te deixes arrastar pela vaidade? Morre de vergonha e não tornes a levantar os olhos para o céu, cego, imprudente, traidor e desleal ao teu Deus. E coisas semelhantes. Eu não me repreenderia jamais desta maneira. Antes, procuraria corrigi-lo pela via da compaixão. Assim. Pois bem, meu pobre coração, acabamos por cair no precipício que tantas vezes nos tínhamos proposto evitar, hein? Levantemo-nos e deixemo-lo para sempre. Recorramos à misericórdia de Deus
e confiemos que ela nos assistirá para de hoje em diante sermos mais firmes e voltarmos ao caminho da humildade. Coragem! Procuremos a partir de agora estar sempre alerta, que Deus há de ajudar-nos. E a partir dessa repreensão, formularia então uma decisão sólida e firme de não voltar nunca mais a cair nesta falta, valendo-me dos meios convenientes para isso e que meu diretor espiritual me aconselha. E se depois de tudo isto ainda houver quem ache que estas suaves correções não são suficientes para mover-lhe o coração, poderá empregar outra mais exigente e severa, desde que, depois de tratá-lo com esta severidade, não deixe de oferecer-lhe algum estímulo que leve a dor a desembocar numa santa e filial confiança em Deus, a imitação daquele grande penitente que, vendo a sua alma aflita, a animava, dizendo: "Por que estás triste, ó alma minha? E por que me perturbas? Espera em Deus, que ainda o louvarei, pois é a salvação da minha face e o meu verdadeiro Deus." A perturbação dificulta a renúncia ao pecado, doer-se dos pecados, com serenidade. É supérfluo dizer que em todos estes conselhos tão seguros e cheios de caridade não existe uma única palavra que induza a alma a acomodar-se e a adormecer no seu pecado. E como adormecer com uma serpente no seio? Como é possível, sobretudo quando se está em pecado grave, não estremecer ante a ideia da morte, que pode eternizar o remorso e o castigo? Como não desvencilhar-se rapidamente de um inimigo que, com o seu abraço, pode arrastar-nos a qualquer instante para o abismo de uma desgraça sem fim? E mesmo que se trate de faltas veniais, como conservar na alma manchas que tanto magoam a Deus e que podem levar-nos inexoravelmente, pouco a pouco, ao pecado mortal? É precisamente para facilitar a renúncia ao pecado que o amável doutor nos proíbe que percamos a paz. Bem sabe ele que a agitação e a mágoa não fazem nada de bom. Como hábil médico, ele sabe que para realizar uma amputação difícil é preciso tranquilizar o paciente e não tratá-lo com brusquidão, e que o êxito da cirurgia será tanto mais rápido e seguro quanto maior for a serenidade com que ela for feita. Eis porque ele quer, antes de tudo, restabelecer o sossego da alma. Exemplo de São Francisco de Sales. Aquilo que aconselha aos outros, ele mesmo o praticava, por ocasião das imperfeições que deixava escapar. E o melhor fecho que podemos pôr a este capítulo será a citação de um dos seus biógrafos contemporâneos. Certo dia em que tive a felicidade de conversar com ele sobre coisas espirituais, comentei-lhe que os pecados veniais, embora pequenos, causam certa perturbação e desassossego ao coração. Eu mal tinha pronunciado essas palavras, ele replicou-me: "Perdão, os pecados veniais não devem perturbar-nos nem inquietar-nos. Devem sim causar-nos muito desprazer, pois a falta de tranquilidade é obra do amor próprio, que se incomoda com o trabalho que a prática da virtude impõe e com a obrigação de renunciar a alguma coisa, ao passo que o desprazer é efeito da graça, que nos inspira a dor por termos desagradado ao nosso Criador." Esta era a sua maneira de sentir a respeito da dor que devemos ter pelas faltas nossas diárias. E era isto o que praticava em semelhantes ocasiões, pedindo perdão ao Redentor pelas suas faltas, mas sem se irritar, nem se sentir o pior do mundo. Anteu, lutando contra Hércules, segundo nos descrevem os sábios da Grécia em suas poesias, não caía por terra sem que logo tornasse a erguer-se com forças novas e mais vigoroso que antes. Assim, este homem magnânimo que continuamente estava em luta com as paixões, se em algum momento dava um passo em falso, levantava-se corajosamente e continuava sua tarefa pacífica e tranquilamente, sem se aborrecer nem se magoar.